Você tem medo da exposição? Sim, você tem medo de se expor? Aquele momento em que vários pares de olhos estão olhando para você, esperando o que você tem para falar? E quando é inglês, então? Isso vira pânico, isso vira trava, isso vira um baita de um bloqueio. É esse o seu caso? Se for esse seu caso, fica aqui nesse vídeo que você vai entender por que que isso acontece. E deixa eu te falar, isso é mais natural do que você está imaginando. Se você não me conhece, meu nome é Cristiana Moura, eu sou hipnoterapeuta e a minha especialidade é o desbloqueio do inglês, mas nessa parte emocional, porque muitas vezes as pessoas elas aprendem inglês, elas sabem inglês, só que elas não conseguem usar porque o emocional dela está abalado. E aí elas começam a acreditar que o inglês dela não é bom, que ela precisa estudar mais e na verdade ela precisa cuidar do emocional. Então o emocional fortalecido, com conhecimento em inglês ali lapidado, você vai assim que ninguém te segura. Então, vamos lá para o tema exposição. Por que que eu falo que a exposição é natural do ser humano e esse medo é natural, na verdade, não é a exposição que é natural, mas o medo da exposição é natural do ser humano. Vamos pegar lá os nossos ancestrais, o homem da caverna. Quando o homem da caverna ele saía para caçar, ele não era só o predador, ele também podia ser a presa, porque ele estava exposto à natureza. E na natureza existiam o quê? Existiam os predadores. Então tinha leão, tinha urso, tinha tigre, cobra. Então ele tinha que estar o quê? O tempo todo alerta, a pares de olhos, para que ele não fosse atacado. Então, olha só, quando a gente se expõe, naturalmente a gente sente um certo desconforto porque está todo mundo olhando. E isso a gente traz uma memória ancestral, na verdade primitiva, de que eu estou sendo observado e eu posso ser atacado a qualquer momento. É por isso que isso causa um certo desconforto. Porém, quando esse desconforto ele vira uma trava, um pânico, essa é a grande questão que a gente tem que observar. Mas por que que a gente fica travado? Por que que a gente entra em pânico? Por que a gente entra num modo de defesa tão grande diante da exposição? Porque dentro da nossa mente mais profunda, dessa parte emocional, ela traz registro de coisas que a gente passou lá na nossa infância. Todas as vezes que eu aprontei, que eu fui exposto àquilo que eu fiz de errado, brigaram comigo, me criticaram, eu fiquei de castigo. Então, isso não aconteceu uma, duas vezes e nem por uma única pessoa. Às vezes o papai fez isso, a mamãe fez isso, o professor fez isso, no intuito o quê? De educar. Só que no emocional, nesse momento que a gente é repreendido, a gente vai sentindo o quê? Que a gente não é amado, que a gente é rejeitado, que a gente é excluído. E essa sensação ruim acaba ficando aqui dentro. Então, todas as vezes que você precisa se expor e a sua mente vai buscar as referências do quando você se expôs e você fez coisa errada, você aprontou, veio crítica, cobrança, anulação, exclusão, rejeição, castigo. Então, antes que isso aconteça, a sua mente vai te mandando que informações que são sintomas para que você não faça isso. Então, é aquele momento em que você entra em pânico, mas é aí que é o grande momento em que você precisa prestar atenção no seu corpo. Nesse momento, primeiro, você já sabe que esse desconforto é natural. Segundo, claro, você precisa fazer, quanto mais você tem faz terapia, perfeito, trabalhar sempre essa questão dessa insegurança e tudo mais, para que você se sinta cada vez mais seguro. Mas a grande questão mesmo é o que que você faz depois que você sente tudo isso? A maioria das pessoas faz o seguinte: quando ela se sente mal assim, ela começa a se automutilar com pensamentos do tipo: eu sou péssimo mesmo. Eu não sirvo para isso. Meu inglês é péssimo. Nossa, eu nunca vou conseguir uma promoção. Nossa, eu fiz tudo errado. Nossa, essa reunião tá todo mundo tirando sarro da minha cara. E muitas vezes as pessoas não estão nem lembrando de você. Só que isso faz com que você comece a acreditar cada vez mais que você é ruim. Então, olha só, por algo natural que a sua mente já te traz naturalmente, que ela já reconhece primeiro que a exposição é algo que
desconfortável. Segundo, por todas aquelas referências que eu vivi na minha vida, a minha mente reconhece, me faz sentir isso, eu já fico meio que desconcertado. Agora o grande ponto final disso tudo, o que faz realmente isso reverberar cada vez mais é o que você faz com toda essa informação. Quando você recebe essa informação, naturalmente você começa a se agredir mentalmente, na verdade, dizendo que você é péssimo. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a sua mente acredite mais e mais que você é péssimo naquilo. Então, Cris, tá bom, agora eu entendi o que que eu preciso fazer. Quando você se sente muito nervoso perante a exposição, a sua tendência é o quê? É respirar rápido. Você fica nervoso, né? Você fica ansioso. Quando a gente respira muito rápido, a gente está oxigenando os nossos músculos para fugir, para lutar. Você acaba ativando aquele, a sensação a sensação não, você acaba ativando dentro de você o mecanismo de luta ou fuga. Tanto que, quando você está desse jeito, você não tem vontade que abra um buraco no chão para você desaparecer? Pois é, isso é fisiológico, a gente sente isso. Nesse momento, você precisa acalmar a sua mente dizendo: ó, tá tudo bem, hein? Eu tô protegido aqui. Esse pessoal aqui, ó, ninguém é leão para me atacar. Aqui ninguém é inimigo, porque assim, as guerras também trazem isso, né? Porque quando a gente é exposto, olha na guerra. Quando eu estou exposto ao meu inimigo, eu posso morrer. Então, olha só como a exposição, culturalmente, dentro de várias gerações, foi nos trazendo que é algo negativo. Então, nesse momento, você entendendo isso, que a gente vai trazendo de pai para filho, você já começa a saber o quê? Peraí, aqui não tem nenhum inimigo, aqui eu tenho que fazer o meu trabalho. Então, pera, deixa eu fazer as coisas da melhor forma que eu posso. Então, nesse momento é lembrar de respirar. Quando você respira, a gente só consegue respirar mais profundamente quando a gente não se sente atacado. Quando a gente não se sente atacado, a gente respira profundamente para oxigenar o quê? O nosso cérebro. Quando a gente oxigena o cérebro, é quando a gente começa a buscar ideias para sair de tudo aquilo que a gente está, de todo o bololô que a gente se meteu, né? Porque a gente começa a ativar o nosso raciocínio lógico. Isso não significa que você vai ficar calminho, calminho, não. Mas você vai trazer para você possibilidades de saída. E o mais importante ainda é depois que acaba toda essa reunião, toda essa exposição, é você olhar para você e não ficar registrando, porque naquele momento o seu emocional está tão lá em cima que tudo que você registra, tudo aquilo que você fala para você, vai caindo ainda mais profundamente nessa parte emocional, nessa mente emocional, calcificando mesmo, reforçando que você não é bom. Então você tem que fazer o contrário. Terminou essa reunião ou essa a palestra, alguma coisa assim, você está se sentindo daquela maneira e falar assim: nossa, eu fiz o melhor que eu pude, eu fui lá, eu terminei meu trabalho, eu posso não ter falado tudo aquilo que eu me preparei, mas eu falei, as pessoas entenderam. Isso que você vai fazer com que. É isso que vai fazer com que a sua mente acalme cada vez mais e mostre para você o eu tentei. Então, a partir de hoje, faça esse exercício, porque muitas vezes a sua mente e o seu corpo conversam com você no momento em que você está se expondo e você não percebe. E aí você vai fazendo com você o quê? O contrário, se maltratando, se chicoteando, porque você está sentindo tudo aquilo. Então, na verdade, você tem que fazer o oposto, conhecendo a sua mente do jeito que ela funciona, falando para você: parabéns, você fez um grande trabalho. Isso vai ajudar bastante, e você vai mostrando para sua mente que você pode se expor, naturalmente você vai ficar nervoso no primeiro momento, mas depois isso vai passar. E aí, fez sentido para você? Eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo. Eu queria que você comentasse aqui quais foram os momentos que você se sentiu inseguro, que você ficou realmente. O que, que você falou para você depois dessa exposição toda? Coloca aqui para mim, que aí eu leio, eu respondo vocês. E se você gostou, dá um joinha para a gente fazer esse canal crescer, para que várias pessoas comecem a enxergar para esse lado emocional que bloqueia o inglês. Muitas vezes não é estudar mais, mas com certeza é trabalhar e fortalecer esse emocional para que a parte cognitiva do que eu sei com a parte daquilo que eu sinto andem juntos. Até o próximo episódio com mais vídeos falando sobre bloqueio, inglês, mente e emoção.